Para falar sobre a economia de Campinas, eu recebo aqui no Ponto de Vista Laerte Martins, que é economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Bem-vindo, Laerte. Boa tarde, Michael. É um prazer estar novamente aqui com você. Obrigado, Laerte. Antes da gente entrar na questão da economia em Campinas em 2015, a gente pode falar um pouco sobre o final de 2014, que teve uma queda nas vendas do comércio que foi a maior dos últimos 11 anos. O que levou a essa queda? Olha, eu diria para você o seguinte, que 2014 foi um ano bem atípico, não só em Campinas, como no país, né? ou inverso, não? Atípico geral, né? O que realmente aconteceu com as vendas do fim do ano foi um espelho da situação econômica em que se encontrava o país, né? Basicamente, ao encerrar 2014, os pontos, que eu diria, macroeconômicos que mais afligiam a economia naquele momento eram praticamente vamos dizer, a desaceleração da economia com o PIB praticamente estabilizado ou tendendo a zero, que ainda é uma expectativa. E segundo aspecto, foi o nível de inflação. A inflação estava muito alta. Realmente, no processo, durante 2014, a inflação ganhou força, principalmente porque você teve uma elevação nos preços das matérias-primas e isso, de certa forma, acabou afetando também a inflação. Tá? E o terceiro aspecto foi vamos dizer assim, um certo desajuste de confiança nas atividades governamentais que estavam acontecendo, né? Saindo de um ano político, vamos chamar assim, e com a expectativa, então, do que poderia acontecer para 2015, né? Então, os consumidores, de um modo geral, também ficaram mais retraídos, né? E deixaram de ir às compras como normalmente eles iam. Tá? E isso também afeta a indústria local? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que a indústria foi a que, diria, a mais afetada do que o próprio comércio, tá certo? Porque a indústria ela precisa realmente de investimentos para atender a demanda e servir o mercado, né? Como você estava numa situação, de certo ponto, indefinida, né? O que aconteceu? Os industriais também pararam de investir, seguraram um pouco para ver o que ia acontecer. E nessa parada, o que aconteceu? Foi uma redução da produção, a produção baixou. Consequentemente, em a produção baixando, você tem que ajustar os seus custos. Então, houve aí uma pressão muito grande no processo de desemprego na indústria. A indústria acabou mandando muita gente embora, justamente por essa paralisação, né, que estava se pronunciando já para o fim do ano de 2014. O quadro da RMC, da região metropolitana como um todo, ele afeta mais a cidade de Campinas por ela ser o maior centro? Eu diria para você o seguinte, que hoje a região metropolitana de Campinas, Campinas representa hoje economicamente praticamente 40% de toda a economia, entre 40% e até 45%, dependendo da época. Mas eu diria para você, entre 40% e 42% seria o peso maior de Campinas. Portanto, eu diria para você que os impactos que vão acontecer na região como um todo, eles afetam um pouco mais a economia campineira. Porque a gente tem muita essa migração de trabalho, né? Porque muitas das indústrias ficam nas cidades no entorno de Campinas, não exatamente em Campinas. Não, né? Exatamente. Eles ficam ao lado, vamos chamar assim, né? E isso acaba fazendo com que haja uma mobilidade da mão de obra para Campinas e muito mais do interior, vamos dizer, dos anexos a Campinas, para Campinas, tá certo? Então, isso provoca realmente uma expectativa vamos dizer assim, de desequilíbrio, né, num dado momento, muito maior acontecendo em Campinas do que na própria região, né? Agora, eu diria que, de uma certa forma, o 2014, em Campinas, ele foi relativamente mais pesado do que na região, mas a
a paridade é quase que a mesma, tá certo? Não acontece assim uma diferença muito grande, tá? Mas, de qualquer forma, a paralisação que nós tivemos da economia no final de 2014, ela refletiu mais especificamente na indústria campineira do que propriamente no comércio. O comércio também foi afetado, mas a indústria do município de Campinas foi mais afetada do que a da própria região. Por ser uma cidade maior ou por causa do tipo de indústria que a gente tem aqui? Eu diria para você, não só por ser maior, mas realmente o tipo de atividade econômica, né? Você tem na região e em Campinas uma linha de produção industrial muito voltada à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico. Então você encontra aqui em Campinas algumas indústrias de telecomunicações, por exemplo, né? Algumas indústrias da área farmacêutica você tem também, mas na região você tem algumas indústrias de ponta mais efetiva, né? Então você pega em Hortolândia, né? Você tem uma indústria de tecnologia de computação bem avançada, a própria indústria automobilística, né? No caso da Honda e no caso da Toyota, né? Então isso acaba dando uma diversificação que influencia mais um tipo de atividade do que outra, quando você compara Campinas com essas cidades da região, industrialmente falando. Um dado também apontado pela SIC foi que em dezembro teve um aumento nas vendas à vista e uma redução nas vendas a prazo. O que isso significa na prática para o comerciante e para o consumidor? Olha, basicamente, quando você tem uma atividade comercial desenvolvida numa economia estável, normalmente você tem um certo equilíbrio entre aquilo que as pessoas compram à vista e aquilo que elas compram a prazo. Consequentemente, como nós estamos numa fase bem difícil, o que está acontecendo? O próprio governo nacional, ele, para conter a inflação, o que ele fez? Ele começou a aumentar a taxa de juros, né? E de tal forma que quando você for comprar, se você não tem dinheiro, você vai comprar a prazo, mas você se desincentiva porque você está vendo que você vai pagar um juro muito caro para isso aí, né? Então você acaba deixando de comprar, o que afetaria, de certa forma, positivamente a linha do governo, que é fazer com que você gaste menos. Dê um giro maior para a economia. Dá um giro maior para a economia. Tá certo? Mas essa redução também das compras a prazo, ela é boa para o comércio, então? Isso é verdade, sem sombra de dúvida. Ela é uma boa... ela apresenta-se como uma atividade momentânea, né, ruim agora, por causa desse aspecto, né? Mas em condições normais, as vendas a prazo são também uma incentivadora para o comércio, tá certo? Quer dizer, você eventualmente... Tem um fluxo de dinheiro contínuo, quase. Você tem uma mobilidade financeira, um fluxo financeiro mais atuante, né? De tal forma que a economia acaba se favorecendo desse volume, né, de créditos que movimenta o mercado. Em janeiro, agora já entrando em 2015, continuou com uma queda nas vendas, que foi a maior em 6 anos, um outro recorde aí. Isso é preocupante para os próximos meses? Olha, eu diria para você o Principalmente seguinte... para o segundo semestre. Sem dúvida. Eu diria para você o seguinte, falando, nós acabamos de falar, efetivamente, como é que fechou 2014. Ele fechou bem impactado, né? Os 3 pontos macroeconômicos mais importantes a inflação, o PIB zerado, né? E também o problema do câmbio, que foi um fator muito grande. Então, eu diria para você que para 2015, o que aconteceu? A expectativa era de que esse ajuste que deva ser feito e que o governo já propôs, ele realmente ia ter que ser tomado, mas o reflexo dele não seria momentâneo,
tá certo? Então, eu diria para você que do fim de 2014, na instabilidade que já se apresentavam os fatores econômicos, ele realmente dava uma predisposição de que nós teríamos um início de ano muito afetado, e foi realmente, janeiro acabou sendo um mês muito afetado, quando se compara com os últimos 6 anos, né? De tal forma que as vendas de janeiro, de uma maneira mais simples, elas ficaram quase 3% mais baixas do que aconteceu em 2014. Portanto, você já teve um impacto negativo, né, dos fatores econômicos vindo de 2014, já refletindo na economia como um todo em janeiro. E a expectativa, eu diria para você que mesmo com as medidas tomadas pelo governo no sentido de ajustar preços, de ajustar, vamos dizer assim, o fluxo governamental, quer dizer, ele vai ter que... Ajustar o caixa do governo. Isso, o superávit ou o déficit que ele tem que ser acertado, né? E para fazer isso, realmente, a economia realmente não ia provocar nenhuma reação positiva, pelo menos nesses primeiros semestres, que é mais ou menos o que a gente imagina que vai acontecer. A gente volta já falando disso, da perspectiva para 2016. O ponto de vista de hoje discute a economia de Campinas. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista que hoje fala sobre a economia de Campinas com o economista da SIC Campinas, Laerte Martins. Laerte, a gente vinha falando sobre as perspectivas para 2015. A economia, eu já fiz um programa sobre a economia do país e os economistas que estiveram aqui, eles falaram uma possível estagnação da economia, pelo menos até 2016. O senhor acredita que na região isso vai acontecer? Existe alguma forma da região e da cidade de Campinas superar essa média, esses índices nacionais e ter um crescimento maior? Olha, Michael, eu diria para você o seguinte, para iniciar um pouquinho, falando um pouco dos fatores macroeconômicos, né, eu diria que, analisando Campinas e a região, se você pegar a nossa região, ela hoje, ela tem um indicador em economia, a gente considera muito, que é o PIB, né? O PIB da região hoje, ele se fala em torno de quase 120 bilhões de reais, é o PIB da região. Só interrompendo o senhor rapidinho, isso comparado com outras metrópoles do país é quanto, por exemplo, comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Eu diria para você que a nossa região aqui é praticamente a quarta região metropolitana, considerando São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu diria que, especificamente, nós teríamos hoje a 5ª região metropolitana do país, tá certo? Em tamanho, né? e reflexo econômico, né? Então, essa economia nossa aqui, regional, ela insere dentro dela Campinas. Só para você ter uma ideia, hoje o PIB de Campinas, ele deve estar em torno de 47, bem próximo a 50 bilhões de reais, que aí eu posso te dizer o seguinte, esse PIB, ele é o 11º PIB do país dentre as 100 maiores cidades, 100 maiores municípios. Então, Campinas é o 12º PIB, atrás de praticamente 11 capitais. Né? Então você percebe que é um poder econômico relativamente importante. Tá? Então eu te dei essa ideia só para te mostrar que o impacto geral que está tendo aí, ele vai afetar um pouco a nossa economia, porque ela também tem um tamanho hoje já expressivo, né? Então, a expectativa que nós temos para que Campinas e região, para 2015, 2016, como eu te disse no início, esse 2015 ela deverá sofrer um impacto relativamente
estável, eu diria. Se ela permanecer aos níveis de 2014, é mais ou menos o que pode acontecer. Se a coisa piorar, então é pior, né? Mas o que faz com que a gente antecipa uma certa desarticulação, eu não diria estagnação, mas desaceleração brusca, principalmente por dois fatores. O nível de emprego em Campinas da região, que era ótimo, ele está bastante afetado atualmente. Então, nós já podemos prever que não teremos uma oferta de empregos muito abundante como tivemos anteriormente. Teve um aumento de desemprego ou não? Vai ser somente um surgimento de novas vagas menor? Eu acho que nós tivemos em 2014 uma eliminação de vagas, né? O que fez com que você desacelerasse o crescimento, ou seja, aumentou o desenvolvimento, o desequilíbrio na formação de mão de obra. Então, o que vai acontecer efetivamente é que nós teremos menos formação de mão de obra, menos geração de mão de obra, que vai provocar um desemprego um pouquinho maior. Mas não tão expectativa alta não é essa, mas nós teremos uma taxa de desemprego aqui em torno de 6% a 7%, que é um nível bom ainda, mas para a nossa economia, que estava muito bem, isso é preocupante. Só retomando minha pergunta inicial, Campinas tem capacidade de superar a média nacional, os índices nacionais, ou não? Vai ser difícil? Não, eu acho que ela tem, só que vai demorar um pouco, eu acredito. Inclusive, nós temos alguns desenvolvimentos na nossa região que dão essa característica, né? Nós temos, inclusive, muita indústria de tecnologia de ponta que continuam vindo para Campinas e para a região, e isso faz com que você tenha a perspectiva de que investimentos estão sendo atraídos para cá e que isso, no momento em que eles são implementados, eles vão dar frutos positivos, tá certo? Mas nesse período, até que isso se complemente, a economia vai ficar relativamente estagnada. Essa é a expectativa. Campinas tem um histórico de superação em crises que envolvem o país ou não? Qual que é o histórico dela para reagir? O histórico maior que Campinas tem foi na época foi 2003, né? Quando ela começou, quando houve acabou de ser implantada a região metropolitana, que foi em 2000, né? E então a atividade econômica nossa em 2001 a 2002 estava muito desacelerada, estava muito estagnada mesmo. Então foi aí que foi dado esse lance de desenvolver mais tecnologia de ponta, né? Agora me embananei todo, desculpa. Essa forçada de crescimento de atividades econômicas novas, né? Que foi um ponto positivo para motivar a Campinas e região a mudar um pouco essa economia. Então, a tecnologia do ponta, com a instalação com a geração de muitas atividades na área das universidades, principalmente a Unicamp, a própria PUC, e o CPQD aqui de Campinas, né? Em tecnologias novas, isso deu uma alavancada muito grande, realmente, de tal forma que eu acho que a economia deu uma deslanchada que foi surpreendente. Nós chegamos a crescer nesse período de 2003 até 2007, a economia campineira e da região chegou a crescer na média, em torno de 4,5% a 5% ao ano. Então, houve uma reviravolta com relação aos aspectos macroeconômicos, né, que divulgaram, portanto, uma nova aptidão econômica da região, que hoje também continua sendo bem caracterizada. Muito se fala com a suposta crise do país, uma suposta recessão, na verdade, e uma desindustrialização. Pelo que o senhor está me falando, eu acho que isso não chega a afetar Campinas. Se você observar
por exemplo, quando você observa a formação de emprego em Campinas, principalmente nesse período que eu falei, de 2002 para frente, né, você vai perceber que o setor industrial foi um setor que mais contratou mão de obra e que mais especializou mão de obra, né? E isso foi um fator muito importante para que você pudesse caminhar progressivamente, tá? Agora, o que vai acontecer se isso sofrer algum impacto? Tá certo? Se sofrer algum impacto, nós vamos ter, portanto, uma desaceleração desses indicadores econômicos, mas eu acredito que, pela característica da atividade econômica, né, o aspecto tecnológico em si, ele é um fator preponderante para que nós consigamos ultrapassar essa fase. E manter as indústrias aqui sem que elas saiam da região. O único problema que eu chamaria atenção é que nos últimos 2 anos, mais específico em 2014, essa desaceleração muito grande que teve no emprego, na indústria, ela realmente chamou a atenção de que, pô, será que nós estamos caminhando para uma desindustrialização, né? Eu acredito que isso é um fato mais momentâneo, mas a nossa economia ela tem pujança para fazer com que isso continue a ser alcançado, né, daqui para frente, mesmo com esse pequeno hiato que vai ter que acontecer. A gente volta já já, Laerte. O ponto de vista de hoje fala sobre a economia de Campinas, a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista, falando sobre a economia de Campinas. Laerte, a gente já veio falando um pouco sobre a indústria, sobre as características da indústria aqui em Campinas e região, mas quais são as características do comércio, principalmente da cidade de Campinas? Olha, Michael, eu só queria voltar um pouquinho atrás no tópico da indústria, só para te mostrar o seguinte, com relação à desindustrialização que você falou, né, a expectativa que a gente estava sentindo para o desestímulo da atividade industrial ou a desindustrialização estava muito ligado ao fator da comercialização da indústria, vamos chamar assim. Então, o que aconteceu? Principalmente no final de 2014 e até um pouco anterior, o que acontecia com o comércio exterior nosso? Como o câmbio estava muito elevado, né? Quando a moeda nossa estava relativamente estável, o que ela provocava? Ela provocava um encarecimento das nossas exportações, né? E uma facilitação para as nossas importações. Então, esse fator aí é o que traz um pouco desse princípio da desindustrialização. O que eu acho que deve acontecer é que, já a partir de 2014, você está percebendo que o governo está aumentando o dólar, infelizmente. Isso significa que você está desvalorizando o real. Isso, para a indústria, é muito importante, porque ela vai vender mais, né? O produto industrial vai ficar mais barato lá fora, e a indústria campineira e da nossa região é uma indústria bem ativa no comércio exterior. Então, eu acredito que essa estagnação que aconteceu foi basicamente porque você teve um retrocesso muito grande na comercialização externa. Eu acho que isso tira um pouco da nossa sensação de que nós vamos desindustrializar. Eu acho que não. Eu acho que vamos ter uma recuperação, não já, mas nós vamos ter uma recuperação do setor industrial que vai possivelmente ganhar mais mercados e, portanto, a indústria volta novamente a fluir positivamente. E sobre o comércio, as características? Bom, o comércio em Campinas e na região, eu começaria mais por Campinas, porque é mais histórica, né? Mas o comércio de Campinas, ele é um comércio bastante focado no varejo, tá certo? Quer dizer,
não só no varejo, como no atacado, obviamente, mas a grande força do comércio de Campinas, ela vem de uma atividade bastante histórica, né? Que atraía muitas praças para Campinas por causa da sua qualidade de produtos, né? E a sua proximidade com São Paulo, então isso facilitava muito o varejo ou até mesmo o atacado. Então, e esse varejo e atacado, ele ficou bastante fincado naqueles segmentos mais tradicionais de Campinas. Vamos dizer assim, é o mercado de lojas, de departamentos, é um mercado de grandes lojas atacadistas, de supermercados. Um grande número de shoppings também, né? Campinas exatamente. Tem uma concentração hoje muito grande de shoppings. Nós temos hoje, pelo menos de porte grande, nós temos quase 8 shoppings de grande porte, né? E tudo isso acabou ativando muito o comércio campineiro, né? Que ele, de certa forma, estava mais concentrado no centro de Campinas. É histórico isso, né? Tinha estação, o comércio vinha ali embaixo, todo mundo que vinha chegava de trem e alimentava o comércio. Que continua ainda com os terminais. Ele continua, exatamente. Obviamente que com a modernização das coisas, né, foi ampliando esse mercado, as tecnologias, o varejo sofreu uma modificação, surgiram os shopping centers e, portanto, hoje o centro já, né, ele luta um pouco com o supermercado para ganhar os melhores espaços. Mas, então, essa é a grande característica. É um mercado bastante diluído, tá certo? Ele tem um poder de concorrência muito grande, tá? E hoje, eu diria para você, só para você sentir, o Campinas hoje, não falando só da região, falando sobre Campinas, Campinas é considerada a 10ª praça comercial do país. Ela está à frente do comércio varejista. Do comércio varejista. Então, é uma característica que dá uma importância muito grande para esse comércio, né? E, portanto, ele é, inclusive, muito olhado. Tá? Você não deve lembrar, mas há muitos anos atrás, qualquer empresa ou indústria que resolvia lançar um mercado ou um produto de comercialização, né? Testava em Campinas. Testava em Campinas. Essa história eu já tinha ouvido. Era Campinas e Curitiba. Campinas era a primeira. Então, Mas isso é um aspecto do consumidor de Campinas que levava a isso, de ser mais exigente, ou não? Era por causa do tamanho da cidade, da movimentação? Eu diria que eram as duas coisas, mas o tamanho da cidade era o mais influente, tá certo? E aí isso acabava se encaixando com a preferência do consumidor, né? Mas então você tinha os lançamentos, eu me lembro bem, quando se lançava cartões de crédito, o pessoal a Meca era Campinas, entendeu? Se deu certo em Campinas, pode soltar que vai. Não deu, não vai. E não só esses tipos de atividade, né? Como produtos também, né? Determinados produtos. Então, a importância do mercado varejista nosso é muito grande, né? E ela é concretizada, eu diria, nacionalmente. Por isso é que ela tem esse valor, né? Intrínseco dentro de si. Só para você ter uma ideia, hoje o comércio de Campinas, ele movimenta, ele é quase 20% do PIB de Campinas é o que movimenta só pelo comércio. Só para o comércio. O senhor falou sobre a concentração do comércio no centro, que é tradição e ainda se mantém. O vereador aqui da Câmara, o Gesiel Silva, do PP, ele chegou a comentar sobre a falta de vagas, principalmente no centro. Isso chega a afetar o comércio de alguma forma ou não? A movimentação de pessoas que usam transporte municipal, ela compensa? Não, eu diria para você que realmente o mercado, hoje ele é carente, o centro, perdão, ele é carente desse tipo de serviço, vamos chamar assim, né? E de tal forma que ele se propagou muito mais agora pelo fato do crescimento da mobilidade urbana, né? Quer dizer, o número de veículos que aparecem em Campinas hoje, nos últimos 10 anos, praticamente quase que dobrou. Hoje nós temos uma frota interna aqui de quase 800 mil veículos, né?
E aí você tem só de veículos de passageiro, né, um peso muito grande. Então, a mobilidade hoje atrapalha a atividade do centro. Ele precisaria realmente, porque o espaço você tem que ter, senão você não atrai o seu consumidor. Tanto é verdade que qualquer empresa hoje, qualquer loja que vai se instalar, principalmente no centro, ela precisa ter um espaço na frente para ter um estacionamento para o cara estacionar, senão ela perde vendas, tá certo? Então é importante ela ter essa diversificação, né? Esse espaço para ocupar e, consequentemente, foi isso que mais beneficiou os shoppings. Os shoppings têm uma facilidade muito grande. Então eu acredito que é necessário realmente um estudo em cima disso para que você possa ter uma melhor distribuição do espaço interno, né? E aí o comércio passa a ser mais utilizado, principalmente pela a classe C, que é a que mais objetiva o mercado central, né? E pelas características, você vê que a classe C é a classe que mais cresceu, né? Na atividade econômica nossa aqui nos últimos 10 anos. Né? O senhor falou sobre a importância do comércio varejista de Campinas para o Brasil como um todo, mas uma pesquisa recente também apontou que o comércio eletrônico de Campinas é o 5º maior do mundo. É verdade. Isso afeta a cidade, de certa forma, a economia da cidade, muitas compras pela internet? Eu diria para você o seguinte, nós, inclusive, a gente mede um pouco essas atividades lá na SIC, e a gente só está conseguindo medir, por enquanto, as vendas, vamos dizer, no balcão, vamos chamar assim. As vendas do comércio exterior, né, elas ainda são... Não temos como computá-las diretamente do nosso estado, mas a gente tem feito alguma avaliação extemporânea, né, de tal forma que você percebe uma agitação muito grande no nosso mercado, no e-commerce, que a gente chama, né? E isso hoje, eu acho que eu tenho o último número que eu tinha na lista, que o comércio eletrônico, em 2014, ele chegou a movimentar mais de R$1 bilhão. Isso no país? Não, em Campinas. Só em Campinas. Só em Campinas. No país, ele já se fala em quase R$32 bilhões, é o que o comércio varejista, né? O comércio mais geral, movimenta no mercado digital, vamos chamar assim, né? Então, há necessidade realmente de a gente acompanhar isso aí, e esse crescimento, ele tem surgido de uma maneira bastante importante, de tal forma que a própria SIC tem dentro dos nossos parâmetros, né? O associado, por exemplo, que é um varejista, ele pode procurar dentro da SIC orientação para ele formar o comércio eletrônico dele. Tá certo? Seria uma forma de conseguir manter esse dinheiro. Exatamente, é uma maneira de você ter esse dinheiro dentro do seu empreendimento, né, do seu caixa, vamos chamar assim, o que realmente passa a ser uma parcela importante que você não pode desprezar, não só aqui em Campinas, eu acho como um todo no país. Laerte, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, ficamos à sua disposição e gostaria realmente de parabenizá-lo pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre a economia de Campinas. A gente volta no próximo programa.